Hoje tenho uma notícia internacional para vocês. Uma que aconteceu semana passada, mas que esqueci de fazer o vídeo. É sobre a Suprema Corte e a decisão muito polêmica de derrubar ou considerar inconstitucional o Affirmative Action. Para as pessoas que não sabem, a ação afirmativa, Affirmative Action, são todos os programas, especialmente na educação, que as faculdades colocam para dar mais protagonismo, mais participação às minorias. Especificamente nos Estados Unidos, se utilizam muito para as minorias raciais. Em outras palavras, para as pessoas pretas, para as pessoas latinas, asiáticas, tudo menos brancos. Temos que lembrar que nos Estados Unidos as faculdades são extremamente caras. E além de ser muito caras, são extremamente exclusivas. E é justamente por isso que nos últimos anos, especialmente, você vê que nesse tipo de faculdades como Harvard, tem muito estudante gringo, com muito dinheiro, das melhores famílias, e, no entanto, muitos americanos que são ótimos estudantes, mas que não têm a grana e não têm a tradição, né? Não têm a família super conhecida, super milionária, ficam fora. A decisão da Suprema Corte já era muito esperada, todo mundo sabia que eles iam derrubar, principalmente porque hoje a Corte está muito concentrada nos republicanos. 6 juízes neste momento, 6 dos 9, são conservadores, 3 deles apontados, nomeados pelo Donald Trump, enquanto apenas 3, todas elas mulheres, são liberais, nomeadas pelos democratas. Obviamente por isso, os 6 votaram a favor da inconstitucionalidade destes programas de quotas para minorias raciais, enquanto os 3 liberais protestaram. Uma coisa que chamou muito a atenção, e é isso que eu queria falar com vocês, é que os 2 juízes pretos da Suprema Corte ficaram em posições completamente opostas. Isso, engraçadamente, considerando que os 2 se beneficiaram de programas de minorias. A Ketanji B. Jackson, uma juíza muito famosa que foi indicada pelo Joe Biden ano passado, que foi formada pela Harvard, né, a faculdade mais famosa de direito no mundo, que também foi editora da revista Harvard Review, que é a revista de educação de direito mais prestigiosa do mundo. A mesma revista do qual Barack Obama foi editor. Ela vem de uma família muito simples, muito classe baixa. Ela participou de muitas bolsas para ela conseguir chegar onde ela chegou. É uma mulher extremamente inteligente que se orgulha muito de falar que Affirmative Action, estes programas de quotas, fizeram com que ela tivesse mais oportunidade. Hoje ela é a primeira mulher preta em ser juíza da Suprema Corte. É uma mulher muito nova, que antes disso já foi juíza do Distrito Federal, que também é considerado uma das melhores cortes do mundo. Justamente por isso, ela no seu protesto deixou muito claro que acha que esta falta de quotas raciais, esta falta de programas de inclusão, vão fazer muito estrago na luta contra a desigualdade nos Estados Unidos. É uma mulher que muita gente pode achar muito liberal, muito progressista, mas que, na minha opinião, é uma pessoa muito coerente com o que ela acha, com o que ela acredita, uma pessoa com muita moral, com muita ética. Isso, tristemente, não pode ser falado do Clarence Thomas, que hoje é o juiz mais controverso dos Estados Unidos. Ele é considerado o juiz mais conservador da corte, muito mais que os outros conservadores brancos que estão na corte. Ele odeia tudo que tem a ver com cotas raciais. Já falou em várias ocasiões que para ele isso não faz sentido. No entanto, ele sempre foi produto das mesmas cotas raciais que ele odeia. Ele foi indicado pelo George Bush padre no começo dos anos 90, justamente porque ele era preto. Os republicanos precisavam preencher a vaga do famosíssimo juiz liberal Thurgood Marshall, que era democrata, que é considerado um dos maiores lutadores pela igualdade racial nos Estados Unidos, que trabalhou muito nos anos 60 nas leis que dão direitos às pessoas pretas. E aí os republicanos queriam fazer 2 coisas. Primeiro, queriam nomear uma pessoa preta conservadora. E segundo, queriam fazer com que esse juiz preto conservador revertesse toda a agenda que foi aprovada pelo Thurgood Marshall. Aí o Clarence Thomas foi indicado. Em outras palavras, ele foi quota. Isso porque, sem importar se ele é bom ou ruim no seu trabalho, a indicação se resumiu ao cor de pele e à sua ideologia. Não necessariamente as competências, que eu tenho que falar, ele conhece muito bem a lei e ele trabalha o tempo todo. E antes da carreira como juiz, ele também participou em vários programas de minorias. Para começar, ele estudou também numa faculdade muito prestigiosa, Yale University. Era bolsista, muitas pessoas falam que é justamente porque era preto. Antes de Yale School, Clarence estudou numa escola privada católica. Ele foi um dos primeiros estudantes pretos da instituição. Isso porque os padres, os diretores, queriam mais diversidade na escola. Então ali ele também se beneficiou muito com esses programas de minoria. A história de Clarence é muito dura. Ele é um homem muito brilhante que chegou longe, sendo que começou com praticamente nada. Ele nasceu nos interiores da Georgia, que vocês sabem é um estado conhecido por sua história com a escravidão. Ele não falava inglês como primeira língua. Quando ele nasceu, sua família falava outra língua africana. Inclusive, se fala que por muito tempo, antes do seu segundo matrimônio, Clarence falava com muito sotaque. Ele tinha muito sotaque dessa língua africana. E ele sofria muitos ataques justamente pelo sotaque. Nos primeiros 20 anos de juiz conservador, ele ficava calado, ele não fazia perguntas. Muita gente fala que ele realmente tinha muito complexo. Por ser uma pessoa que cresceu, estudou e se preparou sempre com gente que não era dessa própria cor, também sofria de muito racismo.
Hoje nos Estados Unidos muita gente tenta explicar por que Clarence Thomas, uma pessoa que sofreu tanto na sua infância, na sua adolescência e no começo da sua carreira, acabou sendo tão em contra dos progressistas e dos liberais. É assim, muito contraditório e também muito hipócrita. Uma das teorias mais famosas é o dinheiro. Clarence Thomas recebe muito dinheiro, muitas doações, muitas viagens de pessoas bilionárias conservadoras. Então, essa pode ser uma explicação. Mas enfim, hoje nos Estados Unidos se fala muito da famosa frase "pull a Clarence Thomas". Em outras palavras, fazer um Clarence Thomas. Que basicamente, quando você é uma minoria, você aproveita dos programas que dão poder e oportunidades a você. E depois, quando você tem muito poder, você utiliza exatamente esse mesmo poder para destruir todos os programas que te ajudaram. Como que não querendo ter concorrência ou porque você simplesmente acha que esses programas já não valem a pena. É como se você utilizasse o SUS no Brasil por 20, 30 anos e depois, quando você tem poder para fechar o SUS, você fecha, porque dane-se os outros. Importante mencionar que, para surpresa de muita gente, dos 3 indicados do Trump, estes 3 conservadores, 2 deles são considerados mais moderados que a média. Estou falando de Amy Coney Barrett, que é a mulher que está aqui, e o Kevin McConaughey, não sei o nome, que está no centro. Eles 2 são considerados muito mais moderados que o Clarence Thomas e muitas pessoas tentam sempre fazer um apelo a eles para eles votarem com os liberais. Só para vocês verem como Clarence Thomas é muito mais radical do que os republicanos de hoje. Joe Biden, como muitos outros democratas e muita gente que estuda nas faculdades, consideraram a decisão da Suprema Corte extremamente hipócrita. Por quê? Porque eles consideraram a decisão que dar oportunidade a pessoas de minorias é tirar a oportunidade de outras pessoas. No entanto, as mesmas faculdades que faziam esses programas são também as mesmas faculdades que dão oportunidade a filhos de pessoas que estudaram lá. É o famoso legado, a famosa tradição, que se você é filho de uma pessoa que estudou em Harvard, é muito mais fácil para você entrar. Se você assistiu Gossip Girl, você sabe que é todo um drama exclusivo, elitista. 2 dias depois, os estudantes tiveram outra notícia ruim. A mesma Suprema Corte considerou inconstitucional que Joe Biden fizesse um programa para perdoar, exentar os empréstimos que estudantes fizeram no passado. Joe Biden novamente ressaltou a enorme hipocrisia porque no ano da pandemia, o Donald Trump passou uma legislação que perdoou, que exentou quase $77 mil de empréstimos a grandes empresários. Isso enquanto os estudantes de faculdades aplicavam para, na média, extensões de $7 mil a $11 mil. Ele considera que, novamente, é muito engraçado que para a Suprema Corte as vantagens que recebem pessoas com muito dinheiro não são necessariamente ruins em comparação com vantagens que se dá para pessoas de classe média, classe baixa e minorias. E finalmente, para falar de uma curiosidade engraçada, esta Suprema Corte, que é extremadamente conservadora, é também a mais diversa da história dos Estados Unidos. Para começar, falando de sexo, dos 9 juízes, 4 são mulheres. Falando de raça, temos 2 pessoas que são pretas, Clarence Thomas e Ketanji Jackson. Tem uma latina, que somos considerados outra raça, Sonia Sotomayor. Tem uma judeia, que nos Estados Unidos também é considerada branca, que é Elena Kagan. E também tem um italiano, que nos Estados Unidos também não são considerados brancos, não sei porquê, que é o Samuel Alito. Falando de religião, tem muitos católicos, que nos Estados Unidos é considerada uma minoria religiosa. São 5 católicos: a Amy Coney Barrett, a Sonia, o presidente, o Roberts, o Samuel Alito, que é o italiano que falei, e também o Brett Kavanaugh, que está na esquina. E obviamente a Elena Kagan, que também é judeia. É a primeira vez na história da Suprema Corte que tem muitos integrantes que não são evangélicos. E finalmente, falando da educação, muitas pessoas criticam a Suprema Corte por sempre ter juízes das melhores faculdades. Pois bem, a Amy Coney Barrett é hoje a única juíza que não estudou numa faculdade Ivy League. Yale, Harvard, Princeton, sei lá qual outra. Isso é considerado muito bom porque significa que você tem um juiz que não necessariamente faz parte da elite acadêmica do país. E é isso, gente. Achei interessante falar sobre a diversidade dentro da corte para vocês verem como realmente os tempos mudaram, mas muitas políticas e muitas ideias continuam sendo as mesmas do que 40, 50 anos atrás. Feliz semana para todos vocês.